As nuvens estão presentes todos os dias pelos céus do nosso planeta. É algo tão comum que às vezes elas passam despercebidas, com exceção quando há alguma tempestade iminente. Elas são responsáveis por fenômenos verdadeiramente interessantes, alguns realmente exóticos. Mas algo tão comum na Terra pode acontecer da mesma forma em outro planeta? A resposta pode parecer óbvia, até porque, quando olhamos planetas como Júpiter, por exemplo, a quantidade de nuvens por lá chega a ser assustadora. No entanto, a natureza que cerca Marte, o nosso vizinho interplanetário, pode gerar nuvens tão exóticas quanto as nossas. No vídeo de hoje vamos ver o movimento registrado das nuvens marcianas. As atmosferas planetárias podem exibir uma complexidade extraordinária, e a diversidade de gases que compõem o ar de cada planeta é única. O próprio Sistema Solar abriga uma variedade de atmosferas exóticas, cada uma com suas próprias peculiaridades distintas. Na Terra, é um fato que as nuvens consistem em partículas minúsculas de água, não exatamente vapor, como muitos podem imaginar, mas tais partículas são tão pequenas que dispersam a luz solar de forma a tornarem as nuvens esbranquiçadas. Dessa forma, o vapor de água em si não é visível na forma de nuvens, e essas nuvens são formadas na verdade por água líquida suspensa na atmosfera. Ao pé da letra, qualquer planeta rochoso possui uma atmosfera, por mais fina que ela seja. Vamos fazer um apanhado geral dos planetas rochosos do Sistema Solar, já que os planetas gasosos possuem nuvens bem parecidas entre si. Nuvens essas formadas por concentrações de amônia, hidrogênio, metano e muito mais. Sendo assim, o ar de cada planeta rochoso do Sistema Solar é dessa forma. Mercúrio possui um tênue invólucro de sódio, criando uma cauda finíssima que lembra até um cometa. Adicionalmente, traços de potássio e oxigênio também estão presentes por ali. Contudo, a presença desses elementos não implica em uma densidade atmosférica substancial, já que as moléculas que compõem essa concentração de gases tornam sua superfície mais assemelhada a um vácuo do que a qualquer outra coisa. Assim, embora contenha moléculas atmosféricas ao seu redor, Mercúrio não tem a capacidade de formar nuvens. Porém, em Vênus, a situação muda drasticamente, pois ele tem uma camada de gases que possibilita a existência de uma variedade imensa de nuvens. Sua atmosfera é composta principalmente por dióxido de carbono, traços de ácido sulfúrico, nitrogênio e outros compostos. As nuvens venusianas são excepcionalmente densas, com uma pressão atmosférica mais de 90 vezes superior àquela na superfície terrestre ao nível do mar. Na superfície venusiana temos uma pressão similar à de uma profundidade de quase 100 metros no oceano. Sendo assim, diferentes tipos de nuvens se formam em altitudes variadas, mas a condensação de gases atmosféricos resulta na formação de gotículas de ácido sulfúrico. No entanto, devido às temperaturas superficiais superiores a 460 graus Celsius, essas gotículas evaporam bem antes de alcançar a superfície. E bom, quanto à Terra, acho que não precisamos dizer muito sobre. Existem nuvens de poluição, claro, mas a grande maioria das nossas nuvens são formadas puramente por água. Por fim, em Marte, o cenário é ainda mais exótico e o nosso outro vizinho interplanetário impressiona. Apesar de possuir uma atmosfera incrivelmente rarefeita, com apenas 1% da densidade atmosférica da Terra ao nível do mar, Marte possui a capacidade de criar nuvens imensas. Nuvens essas que já foram capturadas por satélites no espaço, até pelas sondas que estão circulando pela superfície. As nuvens em Marte são basicamente moldadas pelos ciclos sazonais do planeta. Durante o verão marciano, as temperaturas aumentam, levando ao fenômeno de sublimação do dióxido de carbono, que está congelado na superfície. Ou seja, isso quer dizer que há uma transição direta do estado sólido para o estado gasoso, formando nuvens em altitudes de 60 até 90 km. As imagens capturadas pelos rovers Curiosity e Perseverance apresentam uma beleza extraordinária, algumas delas registradas em alta resolução. É importante ressaltar que não ocorre precipitação na forma de chuva em Marte. Consequentemente, o dióxido de carbono retorna ao estado sólido quando o planeta se resfria.
O mais interessante dessas imagens é que com a técnica correta, podemos ver até o movimento delas através do céu marciano. O que estamos vendo agora na tela é o movimento real capturado por um desses robôs na superfície, mostrando que a atmosfera marciana, apesar de ser rarefeita, tem a capacidade de mover os cristais de gelo de dióxido de carbono que são formados nas altitudes mais elevadas do ar do planeta vermelho. Usando sua câmera de navegação, o rover Curiosity capturou em 2021 o movimento super rápido das nuvens em apenas 8 quadros. De acordo com a NASA, essas imagens, apesar de baixa resolução, temos dados suficientes para ajudar os cientistas a calcular com exatidão a velocidade com que a atmosfera marciana está se movendo, além de que podemos saber sobre suas respectivas alturas. Neste caso, essas nuvens estão muito altas, quase 80 km acima da superfície. É extremamente frio nessa altura, o que sugere novamente que essas nuvens são formadas por gelo de dióxido de carbono, em comparação com as nuvens de gelo de água que podem ser encontradas por lá em altitudes mais baixas. No entanto, existe um tipo de nuvem marciana que talvez você não esteja lembrando agora. Sim, estou falando das nuvens de poeira. A partir do espaço, em junho de 2011, a sonda Mars Express acabou capturando várias dessas nuvens de poeira em deslocamento por lá. Embora o satélite não tenha sido originalmente projetado para criar time-lapses do clima marciano, os pesquisadores descobriram uma maneira engenhosa de obter o movimento com esse equipamento. A Mars Express utiliza um instrumento de imagem de alta resolução para mapear o planeta. Por sua vez, este instrumento é composto por 9 sensores, 4 dos quais produzem imagens coloridas em diferentes comprimentos de onda, enquanto os outros 5 coletam dados fotométricos. A disposição desses sensores em ângulos distintos possibilita a criação de modelos topográficos da superfície com precisão. Além disso, a configuração do instrumento de imagem permite a captura dessas imagens em sequência, com o primeiro canal de imagem observando a superfície cerca de 70 segundos antes do último. Se o vento estiver soprando forte o suficiente na superfície, o intervalo de tempo entre as imagens registradas pode criar a ilusão de movimento nas nuvens. Simplesmente fenomenal, mas os registros na superfície ainda não acabaram. Logo após o pôr do sol, as nuvens crepusculares se destacam no céu escuro marciano, onde os cristais de gelo captam a luz fraca e projetam um brilho luminoso. Conforme essas nuvens enchem de cristais, sua luminosidade aumenta, alcançando um brilho máximo antes de escurecer quando a posição do Sol no céu marciano cai abaixo do horizonte. É assim então que as nuvens se movem em outro planeta. Os rovers e os satélites que estão lá em Marte podem estudar o planeta de diversas formas, mas de vez em quando eles obtêm esses registros muito raros. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!